Igreja Batista Betel, em Palmas, mensagens de esperança. Eu lhe convido a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 31. Senhor, essa é a tua palavra, Deus, e nós nos rendemos completamente a ela. Te agradecemos por tudo aquilo que só ela é capaz de fazer e imploramos que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite. Nós nos rendemos completamente a ti, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esses dias de campanha, esses 40 e poucos dias de campanha que nós vivemos aqui, nós tivemos o privilégio e a oportunidade de ouvirmos da palavra de Deus por homens que estão fazendo diferença no nosso tempo, no nosso momento. Nós também tivemos o privilégio de estarmos juntos como igreja em momentos de oração, em momentos de busca a Deus. Tivemos a oportunidade de, como igreja, visitarmos uns aos outros e colocarmos tudo isso em dia, no sentido de zelarmos mesmo pela vida uns dos outros. E a grande verdade que nós estamos tentando pensar esses dias, querido, é que o problema da vida às vezes não é o muito trabalho. O problema da vida às vezes não é as grandes dificuldades que passamos ou enfrentamos. O problema da vida às vezes não é a doença que bate à nossa porta de forma inesperada e nós não sabemos como lidar. O grande problema da vida que eu penso seja a falta de sentido, seja eu não saber o porquê que eu levanto todos os dias. Eu não sei se você que está aqui nessa noite já está no automático. Você acorda, você faz uma refeição, vai trabalhar ou vai para a escola. Depois desse processo, você se encontra com algumas pessoas no decorrer do dia. Logo chegou a noite, logo passou o tempo, logo já está na hora de dormir de novo. E quando você assusta, já acabou o dia, já passou a semana. A gente já mudou de mês e nós já estamos a um mês do final do ano. E a vida passando no automático. E a sensação que eu tenho, queridos, é que nós entramos numa onda muito perigosa de vivermos no automático da vida. Porque quando nós vivemos no automático, nós gastamos tempo de vida com qualquer coisa. E com coisas, às vezes, que não fazem ou que não têm a menor importância. E a grande verdade é que se nós continuamos a viver dessa forma, baleias azuis aparecem por aí. Um movimento que abraçou os nossos adolescentes e disse para eles, olha só, você pode, e nós queremos te dar um sentido para a vida. E aquele joguinho da baleia azul nada mais era do que qualificar sentido na vida de um ser tão carente de sentido quanto o ser humano na fase da adolescência. E a gente para e se pergunta assim, gente, por que um adolescente se mata desse jeito? Por que um adolescente tenta viver dessa forma? A resposta é mais simples do que parece. Porque diferente de nós, adultos, eles não conseguem disfarçar a falta de sentido para as suas vidas. Nós vamos em algum lugar e compramos alguma coisa. Nós estabelecemos algumas amizades que vão nos trazer algum benefício. Nós buscamos a Deus por motivos que não são Ele mesmo. E de repente, quando Deus não faz aquilo que nós gostaríamos muito que Ele fizesse, nós nos revoltamos e viramos para Deus e dizemos assim para o Senhor, eu te busquei de todo o meu coração, eu me preservei, eu fiz tudo que o Senhor queria que eu fizesse, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Significa que nós ainda não entendemos o que é viver para a glória de Deus. Um cantor recente escreveu uma música e ele diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Amém, queridos?
nós podemos sim viver para a glória de Deus entendendo alguns segredos. Entendendo alguns segredos. Não é porque Ele não fez que Ele muda. Não é porque Ele não respondeu do jeito que gostaríamos que Ele deixa de ser Deus. Deus não muda. Mas nós precisamos mudar se queremos ou não viver para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, uma igreja que ele fundou e uma das igrejas mais problemáticas da história da Bíblia. Então veja só, nós temos aqui agora o nosso principal evangelista, nosso principal missionário, e ele está em Éfeso escrevendo para os irmãos de Corinto, e os irmãos mandaram cartas para ele perguntando uma série de coisas, e agora Paulo também recebe notícias. Algumas pessoas vão lá e falam assim: ó, Paulo, o negócio lá na Betel de Corinto, lá o trem está feio. E começam a dar algumas informações para Paulo. E Paulo, então, munido de uma graça de Deus muito grande, escreve 4 cartas à igreja de Corinto. 4. Ai, pastor, mas na minha Bíblia só tem 2. É verdade. Nas nossas Bíblias só tem 2. Porque as outras 2 se perderam. Nós não sabemos o que aconteceu com as outras 2 cartas. O que nós sabemos é que Deus preservou essas daqui. E uma das dúvidas que esse povo tinha era a respeito de comida sacrificada a ídolos. E a dúvida era simples: se eu comer uma comida que é sacrificada a ídolo, eu vou ter um demônio dentro de mim? E uma pergunta que eles queriam esclarecimento, porque a igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja plural, muito mista. Você tinha gente de todo tipo em Corinto, escravo, livre, gente de todo jeito em Corinto. E eles mandam esse tipo de pergunta para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo dá uma resposta impressionante. Ao tratar desse assunto, o apóstolo Paulo diz assim para eles: irmãos, a partir do verso 23, ele cita, veja bem, o que eu vou falar aqui agora não é o que está na Bíblia, é o apóstolo Paulo citando uma fala popular que tinha em Corinto. Então Paulo diz assim, a sua Bíblia deve estar entre aspas também: tudo é permitido, verso 23 de 1 Coríntios capítulo 10, e ele dá uma resposta: mas nem tudo convém. Aí ele cita novamente a filosofia da época: tudo é permitido. E ele fala então da palavra de Deus: mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Perceba que ele está tratando com uma igreja que tem literalmente todos os dons espirituais e problemas dos mais diversos em relacionamento. Fica uma dica para nós: Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer, mas não significa que a pessoa que está sendo usada por Deus teve mudança ou está tendo mudança no seu caráter. Irmãos, Deus usa jumenta. Ser usado por Deus não significa ser transformado por Deus. Ser um instrumento de Deus para alguma coisa não significa ter sido alcançado pela graça de Deus para mudança de vida. Eu estou dizendo que a pessoa, uma vez que ela é salva e ela converte, ela vive a graça de Deus, ela também pode entrar num estado de automático na vida cristã, de maneira que tudo que está acontecendo perto dela e ela não consegue mais perceber a direção de Deus para a sua vida. Jesus, falando a respeito da igreja, ele fala assim: muitos naquele dia me dirão assim: Senhor, eu fiz coisas assombrosas no teu nome, eu fiz foi milagre no teu nome, eu expulsei demônio, eu deixei claro que existia poder de Deus na minha vida, na relação com as pessoas. E a fala de Jesus para essas pessoas é muito simples: ok, eu te usei, mas eu não te conheço. Existe um perigo muito grande na vida cristã, irmãos, de nós confundirmos instrumentos de Deus com homens de Deus. O ministério de João Batista, por exemplo. João Batista não operou milagre nenhum, e Jesus vira para ele e fala que ele era dos nascidos de mulher, ele era o mais importante, e ele não operou um único milagre. A mensagem evangelística de João Batista era extremamente atrativa. O sujeito virava para ele querendo passar de santo, e ele dava uma palavra muito simples de evangelismo, como as que a gente fala hoje, né? Jesus te ama, seus pecados serão todos perdoados. João Batista, que veio dessa mesma escola, virava para as pessoas e falava assim: vão para o inferno, vocês são bichos, animais.
Vocês são peçonhentos. Vocês merecem ser queimados no fogo do inferno. Quem aceita Jesus? Era assim que ele evangelizava. Igual nós, hoje. E são pessoas que eram instrumentos de Deus. Perceba que o apóstolo Paulo, no final da sua caminhada, morre sozinho, velho, doente, pobre, sem ninguém para lhe defender. Se você fosse avaliar a caminhada de Paulo no final da sua vida, pela ótica da teologia da prosperidade, Paulo seria alguém de um ministério fracassado. Porque ele não conseguiu sucesso no final. Mas olha nós aqui, frutos da evangelização de um apóstolo que se abriu para o Ocidente. Percebe? Deus, queridos, não nos dá sucesso no sentido do plano que Ele tem para nós. O plano de Deus para nós não envolve sucesso na terra. Você pode ser um fracassado na terra e ser bem-sucedido para a glória de Deus. Perceba que é necessário que nós venhamos entender esse segredo. E o apóstolo Paulo então diz que existe um segredo. Existe algo que nós precisamos entender e que nós precisamos aceitar. E para explicar isso, ele dá uma caminhadazinha lá em Filipenses, no capítulo 3. E ele diz assim, Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha só o que Paulo vai dando o currículo dele para nós. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, é a minha versão, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha vida própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. É impossível, queridos, nós vivermos para a glória de Deus sem termos a noção, a real noção. Ouça o que eu estou lhe dizendo. A Bíblia fala em Salmos 40, 17, que mesmo eu sendo pobre e necessitado, o Senhor se preocupa comigo. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Deus se preocupa conosco. A Bíblia fala que não cai um único fio de cabelo das nossas cabeças sem a bênção de Deus, a autorização de Deus. O Senhor se preocupa conosco e nós podemos viver em esperança todos os dias da nossa vida com um Deus que se preocupa conosco. Mas o propósito de Deus para as nossas vidas não tem nada a ver com essa terra. O propósito de Deus para as nossas vidas é muito maior. Ele começa aqui. Preste atenção. Você sabe por que alguns planos e projetos seus não dão certo? Nós entendemos que tudo que é da parte de Deus, que tudo que é da terra, é mais ou menos assim, ó. Você está orando pedindo a Deus um emprego melhor. Eu não sei se é a sua condição aqui agora, e eu não quero desdenhar disso. Entendeu? Não quero. Eu não quero desdenhar dessa condição. Eu só estou dizendo que às vezes a gente está orando por um emprego melhor, né? Deus, me dê um emprego melhor. Eu quero poder fazer mais coisas. E não tem nada de pecado nisso. Só que de repente o emprego melhor vem. E quando o emprego melhor vem, eu dou testemunho, eu falo com os parentes, eu começo a perceber que eu tenho mais dinheiro para gastar. Tudo isso está acontecendo. Questão de uma semana depois, no máximo, eu já me esqueci que eu estava no emprego melhor, que eu tinha pedido para Deus um emprego melhor. Eu chego em casa para falar para minha esposa e falo assim: olha, eu achei que eu tinha um chefe ruim, viu? Mas esse aqui, sangue de Jesus tem poder. Eu achei que a minha condição de trabalho era puxada, mas essa agora é muito complicada. E a pergunta que eu te faço é: mas você não orou tanto por esse emprego? Ele não foi um motivo de tanta alegria para o seu coração, e agora ele só virou reclamação e murmuração? Por que nós fazemos isso, queridos? Porque nós nos apegamos demais à vida nessa terra.
nós só queremos a nossa própria alegria, nós só queremos o nosso próprio gozo, nós só queremos aquilo que nos é próprio, que é nosso, que é meu. Arrancar isso dos corações é muito complicado. Tirar isso dos corações é muito difícil. É por isso que a Bíblia dá uma única solução para o problema do homem que está apegado demais às questões desse mundo: o nascer de novo. João capítulo 3. Só é possível perceber as coisas do ponto de vista de Deus se eu nascer de novo. Porque enquanto eu não nascer de novo, eu vou entender e eu vou achar que Deus não está me dando as coisas porque eu não orei mais do que eu devia no monte. Então, se eu orar mais no monte, Deus vai me dar. Então, se eu fizer determinada campanha, Deus vai me dar. Então, se eu correr para determinada igreja, Deus vai operar. Querido, isso não é evangelho. Esse tipo de jogo com entidade espiritual não é evangelho. E confunde a cabeça da gente. E agora o apóstolo Paulo vem dizer para nós o seguinte: prestem atenção. Só existe um jeito de viver para a glória de Deus: perdendo aquilo que não glorifica a Deus. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, mas sabe uma coisa que eu não tenho problema com crente velho. Eu não tenho problema com crente velho. Você sabe por quê? Porque crente velho já aprendeu a dar fruto bonito. Crente velho é aquele que entendeu o evangelho e já está cuidando de mais gente na caminhada. Eu conheci um velhinho na congregação, ex-congregação, né? Hoje é a Igreja Batista no Lago Norte. E ele muito velhinho, irmãos. Eu não sei como é que ele levantava da cadeira. E aí tinha um outro senhor velhinho assim do lado dele. E quando terminou o culto, eu estou vendo os dois ali conversando, batendo um papo, não sei o quê. E daqui a pouco aquele velhinho pegou aquele outro que estava ali do lado e colocou no carro, levou, foi embora. E eu sou muito amigo da Renata, que é a nossa liderança lá na congregação, na igreja, né? Igreja Batista no Lago Norte. E a Renata virou para mim e falou assim: pastor, esse irmão velhinho que saiu dirigindo esse carro aí, né, de forma perigosa, esse velhinho, ele tem um amigo, que é esse outro velhinho que veio com ele. Esse amigo dele está recebendo do evangelho, porque esse velhinho está fazendo evangelização com esse outro. E aí ele está levando o evangelho para ele agora, e esse velhinho converteu. Só que ele não tem como ir e voltar para casa. Então todo domingo ele traz e volta com ele, e ele ainda volta aqui para me ajudar a carregar as caixas de som. Isso é um típico crente velho. É o típico crente velho. Gente que entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Eu tenho problema, irmãos, é com crente que colocou a vida cristã no automático. Sabe qual que é o problema desse tipo de crente? Eles serão salvos. Serão salvos. Vez ou outra, contribuem com alguma forma de trabalho na igreja. E até fora da igreja. Vez ou outra, eles têm vida devocional. Têm vida devocional. Só que não conseguem mais ser ministrados pela graça e pela simplicidade de Deus. Gente assim, a Bíblia fala que sofrem prejuízos. Veja só, eu não estou falando de perder a salvação, estou falando de ter prejuízos. Sabe o que acaba acontecendo com gente assim? No final da vida, é só mais um, porque não entendeu o projeto, não entendeu o propósito, não sabe por que foi colocado na terra. Atos, capítulo 13, verso 36, a palavra de Deus diz assim, Atos 13, 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração. Querido, preste muita atenção numa coisa. Gente que colocou a vida no automático não é gente ruim, não. É gente boa. É gente de Deus. É gente que está aí. Só que é gente que não faz diferença. E deixa eu falar uma coisa para você. Durante muito tempo eu ouvi alguém dizendo assim, só dá para fazer diferença se eu abandonar tudo que eu tenho aqui e ser um missionário. Só dá para fazer diferença se eu virar um pastor. Só dá para fazer diferença se eu fizer um seminário e sair de perto da minha família. Numa boa, não é disso que a Bíblia fala. Ela também fala disso, mas não é só nesse sentido. A mãe de John Wesley, dos maiores avivalistas da Europa, a única coisa que essa mulher fez na terra foi colocar filho no mundo e criar filho. Colocar filho no mundo e criar filho. Colocar filho no mundo e criar filho. E a história foi impactada pelos seus filhos.
Porque na casa dela, ela criou meninos na presença de Deus. A grande questão aqui, que envolve eu e você, é o seguinte: como pastor, eu corro sério risco de me envolver com a leitura da Bíblia, por exemplo, só para preparar sermão, estudo bíblico. E vez ou outra, eu me pego assim, e eu leio a Bíblia e a gente pensa, isso vai dar um bom estudo bíblico, isso vai dar um bom sermão, quando na verdade a leitura da Bíblia ela é para mim, para minha transformação, para minha mudança. O texto que nós lemos agora em Atos fala que Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração, e quando ele serviu ao propósito de Deus em sua geração, ele então morre, ele é sepultado. Querido, preste muita atenção nisso aqui. Deus te faz, coloca nessa terra e estabelece propósitos que são dele, propósitos eternos dele, que são revelados em sua palavra. O nosso desafio como crentes é nos envolvermos com Deus de tal forma a sairmos impregnados com o propósito de Deus para as nossas vidas e para o coração. Só que nós estamos deixando a vida nos levar. Nós não somos agentes de mudança na nossa própria história. Você está deixando o vento bater e indo de qualquer jeito. Deixa eu te falar uma coisa. Tem quanto tempo que você fala que vai mudar? Tem quanto tempo que você fala que vai fazer o tratamento? Tem quanto tempo que você fala que vai pedir o perdão àquela pessoa? Tem quanto tempo que você fala que vai pagar essa conta? Tem quanto tempo que você fala que esse ano vai ser diferente? Uma pesquisa da Associação de Saúde Norte-Americana diz que dentre 10 pessoas que ouvem o seguinte diagnóstico: ou você muda, ou você morre, ou você muda esse comportamento, ou você não vai mais conseguir sobreviver. De 10 pessoas que ouvem isso, uma muda. Uma muda. Seja protagonista da sua história. Pessoas que estão fracas na fé por um mês, por 6 meses, por um ano, por 2 anos, por uma vida inteira, nunca fortalece da fé. Gente que não consegue vencer o pecado, é o mesmo pecado, ano após ano, a mesma coisa. Gente que não consegue superar situações das mais adversas. Querido, sirva ao propósito que Deus tem para você agora. Seja agente de mudança da sua própria história. Deus te ama. Ele vai cumprir a vontade dele na sua vida, mas nós precisamos dar passos de fé na direção do propósito de Deus para mim e para você. E nós aprendemos o que Deus quer de nós esses dias. Ele nos quer uma vida totalmente devotada a Ele, tendo Ele como primeiro, e isso é adoração. Ele nos quer fazendo parte de um povo que busca a sua presença, e isso é comunhão. Ele nos quer servindo a Ele com dons e habilidades que Ele nos deu, e isso é serviço. E Ele nos chamou para que pudéssemos caminhar tão perto dEle, tão perto dEle, tão perto dEle, que à medida que caminhássemos perto dEle, seríamos transformados como Ele, e o nome disso é discipulado. E se tudo isso não bastasse, Jesus pega o coletivo, o conjunto de todas essas coisas, muda os nossos calçados e nos calça com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. E ao fazer isso, nos envia para a sua missão. Deus tem esses propósitos para nós, mas eu posso continuar levando a minha vida cristã no automático. Deixa eu te perguntar uma coisa: por que você não perdoa aquela pessoa que te magoou? Ah, pastor, porque eu não estou mais magoado. Bora fazer um teste? Quantas vezes na semana você se lembra dela? Quantas vezes na semana você fala mal dela para alguém? Será que realmente não está magoado? Querido, só tem um jeito de você não se magoar nas relações: se a sua relação for superficial. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Está olhando esse barbudo exótico aqui? Se já não lhe magoarei. Eu sou capaz de encostar em feridas horríveis da sua alma. E às vezes você olha para mim e projeta outras pessoas. Eu vou lhe magoar. Eu vou lhe ofender. Se é que eu já não fiz isso. Porque só tem um jeito da gente viver de forma que não magoe ninguém: tendo relações superficiais. Agora, um pouquinho de intimidade que a gente vai construindo, sabe o que gera? Briga. Você disse que ia fechar, não fechou. Você disse que ia tirar a toalha, não tirou. Você disse que ia torcer, não torceu. Disse que ia pagar, não pagou. Briga, briga, briga. Preste muita atenção numa coisa: nem eu nem você somos animais irracionais. O Senhor não nos fez cachorro, querido. Eu não sei se você sabia disso. Deus não te fez cachorro.
E a questão é muito simples. Os animais, eles recebem uma configuração. Você vai entender esse linguajar que eu vou te falar. Uma configuração de Deus. E o nome dessa configuração é instinto. Então você vai ver o João de Barro, ano após ano, construindo o mesmo tipo de casa. Sabe por quê? Porque o João de Barro, ele não vai construir uma casa de 3 andares, com piscina, elevador. Porque é o instinto. Uma vez que ele nasceu João de Barro, ele vai morrer João de Barro. Eu e você não somos assim. O Senhor nos dota da capacidade de sermos agentes de mudança da nossa própria história. Tem coisa, queridos, que nós fizemos que não tem como mudar. A situação aconteceu, o problema está lá. Toda vez que você olhar para trás, para o seu passado, vai estar lá. Mas deixa eu te falar uma coisa. A situação pode até não mudar, mas eu posso. Você pode mudar. E é por isso que o Senhor nos dá segundas chances. Não espere o mundo mudar para você mudar. Mude você e o seu mundo muda. O seu mundo mudará. O apóstolo Paulo destaca o último segredo aqui para nós encerrarmos o culto nessa noite. Filipenses capítulo 4. Verso 10, eu queria muito que você ouvisse isso. Depois você lê na sua casa. Filipenses capítulo 4, verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor. Ah, pastor, mas isso é o apóstolo Paulo, né? É o apóstolo Paulo escrevendo de sua prisão em Roma. Pobre, fraco, sem comida, numa masmorra, esperando a morte. E ele diz: alegro-me no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. O pessoal mandou uma oferta para Paulo para cuidar dele. E a igreja de Filipos, queridos, era a igreja mais pobre que Paulo abriu. A mais pobre. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. E agora a oportunidade apareceu. Mas eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Presta atenção, Paulo está preso, esperando a morte, e ele está dizendo: eu não estou necessitado. E a fala de Paulo é: pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei passar necessidade, sei o que é fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Perceba que tudo posso naquele que me fortalece não é uma fala de poder, como quem tem uma arma e que vai enfrentar um demônio, e ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, querido, é olhar para a situação, quebrando tudo, destruindo tudo, e você falar assim: ok, o mundo está acabando, mas eu confio em Deus, eu confio no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu terei condições de suportar tudo que me vier à vida e que acontecer comigo, porque eu aprendi o segredo. Eu sei o segredo. Eu entendi o que é uma vida para a glória de Deus. Eu já não fico mais gastando dinheiro à toa. Eu já não fico mais guardando mágoa de pessoas. Eu aprendi o segredo de viver contente. Tudo posso naquele que me fortalece. E o apóstolo Paulo vira e fala para eles e fala assim: igreja dividida de Corinto, vocês que estão preocupados em agradar a Deus por causa das questões espirituais, entendam uma coisa: não é o seu domingo na igreja, não é sua quarta-feira na igreja, é o seu dia a dia, é o que você come, é o que você bebe, é o que você faz, é o que você deixa de fazer. Faça tudo para a glória de Deus. Tenha a glória de Deus como foco na sua vida, no seu coração. E você pergunta para Paulo: Paulo, mas como que eu posso fazer isso? E ele nos dá algumas respostas nos versos seguintes. Ele diz: não pense demais de você aquilo que você é. Tenha cuidado, zelo pela adoração a Deus e zelo pela comunhão com os irmãos.
Por isso que é impossível viver para a glória de Deus se eu não estou alinhado numa igreja local. Querido, não tenha ódio da igreja do Senhor. Ele a comprou com preço de sangue. Existe um grande perigo em afastarmos da igreja do Senhor por qualquer motivo. Eu não estou dizendo que a gente não se ofende na igreja. Esse aqui é o ambiente da fome. O apóstolo Paulo fala em Gálatas que se deixar, vão se comer uns aos outros. É aqui que tem gente boa e é aqui que tem gente difícil. É aqui que tem gente que é pé quente, que aguenta qualquer pancada. E é aqui que tem gente que você não pode encostar o dedo, que já sai melindroso. É a igreja do Senhor. O lugar onde Deus nos plantou. E Jesus vira e fala assim para nós: tenha zelo pelo seu irmão. Nos capítulos seguintes, tenha zelo pelo seu irmão. Não faça de propósito. Não faça só para vê-lo cair. Não dê cutucada. Tenha zelo pelo seu irmão. É impossível viver para a glória de Deus dentro de um quartinho fechado, em oração, em oração, em oração, em oração. O Senhor nos manda para fora do quarto e fala: vão, eu envio vocês como cordeiros no meio de lobos, mas eu envio vocês também por meio de outros irmãos que vão apertar, vão abraçar, vão pisar no calo. E esse povo é chamado de igreja do Senhor. O outro segredo que o apóstolo Paulo nos ensina para vivermos para a glória de Deus, e aqui eu já estou só resumindo para você, é que só é possível vivermos para a glória de Deus se tivermos a consciência de que no automático não tem jeito. Pastor, mas eu leio a Bíblia todo dia. Eu sei, eu louvo a Deus por você, mas faz quanto tempo que Deus te visitou? Sabe? Faz quanto tempo que Ele não só te viu, mas que Ele entrou no teu quarto? Faz quanto tempo que ficou claro? Não, é Deus falando comigo através da sua palavra. Essa semana eu estava em oração e falando assim: Senhor, não tem jeito, eu não mudo. Eu não mudo. E eu tento de todo jeito, mas não tem jeito. E eu estou lendo a Bíblia. E de repente a fala do Senhor é essa: você é só um pobre e necessitado. Você é alguém que não tem recurso. Você não tem a quem recorrer. Mas entenda uma coisa. Salmo 40, 17. Eu me preocupo contigo. E Deus falou ao coração. Faz quanto tempo que Deus não fala ao seu coração? Faz quanto tempo que Deus não te aviva a chama do amor por Ele? Faz quanto tempo que Deus não te dá desespero para falar do Evangelho para as pessoas? Faz quanto tempo que Deus não te põe de joelho nesse lugar, chorando em arrependimento pelos seus pecados? Faz quanto tempo? E nós vamos nos enveredando, queridos, na tentativa de conseguir passar no concurso. De ter um casamento melhor, de ser curado, de conseguir finalmente aquela condição de vida ideal. E Deus virando para nós e dizendo: você não entendeu, eu me preocupo com você, então somente viva para a minha glória. Abra mão. É o quê? É o quê? O que título foi esse? Você é quem? Quem você é? O Senhor nessa noite te convida a deixar de ser, para viver para a glória dele. Nosso desafio é viver para a glória de Deus. Você sabe por quê? Porque não existe outro tipo de vida. Toda vida que não é para a glória de Deus não é vida. Às vezes você está nessa noite aqui sobrevivendo a tanta pancada que já levou. O convite de Deus para você, querido, nessa noite e para mim é: pare, olhe para trás, veja onde foi que você se perdeu na caminhada, se arrependa e volte ao primeiro amor. E viva para a glória de Deus. O Senhor não vai restaurar a tua vida à toa, mas Ele vai restaurar.
Amém, querido? O Senhor não vai resolver demandas extremamente complicadas na sua vida à toa, mas Ele vai resolver, porque nós temos esperança e fé no Senhor Jesus. Ele é capaz. Ele é capaz. Mas uma coisa que eu preciso que você entenda nessa noite é que o mesmo Deus que te dá a condição de viver para a glória dEle, Ele dá um fechamento dessa glória. E o fechamento dessa glória, querido, é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O seu mundo todo pode começar com o vizinho da casa, com o colega de trabalho. Só não deixe de fazer o seu mundo todo e cumprir para a glória de Deus.